Paulo, quando quis ensinar sobre a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, e não descrever, como em outras tradições da revelação, como por exemplo Atos dos Apóstolos, ele descreveu esse enchimento do Espírito num ângulo e com nuances bem diferente do que nós vemos de modo genérico ou generalizado no mundo evangélico. Efésios, capítulo 5, versículo do 15 até o 21. Ali, Paulo faz afirmações teológicas, pedagógico-teológicas, extremamente necessárias para entendermos as evidências reais, autênticas, insofismáveis do enchimento, da plenitude do Espírito Santo, e é bom que a gente entenda isso. Efésios 5, vou ler o texto sagrado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com cântico e hinos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui Paulo nos ensina alguns tópicos importantes que explicitam e evidenciam o enchimento do Espírito Santo, que de passagem não é um poder que se pode manipular, não é um princípio, mas é Deus, mas é uma pessoa. Isso muda tudo. Não podemos confundir a metáfora usada por Paulo e a revelação de um modo geral com o significado da natureza divino pessoal do Espírito Santo. E olhando para cá, primeiro, Paulo vai dizer que o enchimento do Espírito nos ajuda a vivenciar a vontade de Deus neste mundo. E Paulo vai dizer, o Espírito Santo não permite que você seja tolo. O Espírito Santo não deixa que você seja insensato, mas ao contrário, lhe dá sabedoria espiritual, inteligência, não apenas cognitivo, mas emocional. Segundo Paulo, o Espírito Santo nos faz, o enchimento do Espírito Santo é de fato o Espírito nos guiando existencialmente. E Paulo vai afirmar isso lá em Romanos, capítulo 8, outro texto muito importante e significativo acerca da pessoa do Espírito Santo. E ali, Paulo vai afirmar com todas as letras que o Espírito Santo nos guia e esse guiar existencial é evidência da nossa filiação em Cristo Jesus, a nossa filiação divina. Então ele diz aqui, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A diferença entre alguém embriagado e alguém cheio de Espírito é óbvia, mas a gente perde a natureza da analogia, a natureza da comparação. Qual é? Assim como o bêbado está controlado pela bebida e não tem mais como tomar controle da vida, assim é controlado pelo Espírito existencialmente aquele que dele está cheio, pleno. Escute bem, o Senhor nos guia por meio deste CEO da nova aliança, que é o Espírito Santo. Glórias a Ele. Muito bem, terceira coisa que Paulo vai afirmar sobre a plenitude do Espírito é que ela nos faz um povo adorador. Permite que a adoração seja algo presente, uma adoração comunal, fraternal,
e que satura todo o nosso coração. Olhe bem, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Alguém cheio do Espírito Santo não se preocupa em conspurcar a vida dos outros com a fofoca. Aquele cheio do Espírito Santo não é um maldizente, não é alguém cheio de ressentimento, enfim, mas é alguém que, quando abre sua boca para falar, é a adoração que sai, é um adorador que abençoa as pessoas. Que coisa maravilhosa! Como isso é diferente daqueles que se ufanam de estarem cheios do Espírito Santo, mas o seu falar, o seu discurso, a sua relação intersubjetiva ou recíproca aponta para o outro lado, denuncia fortemente. Agora vejam bem, outra evidência importante é que quem está cheio do Espírito Santo, segundo Paulo, evidencia uma vida grata. Escute, não uma vida parcialmente grata. Escute, não uma vida relativamente grata, mas uma vida absolutamente grata. Olhe bem, dando sempre, primeira coisa importante, sempre, linearmente, não em alguns momentos, mas sempre. Segundo, graças ao nosso Deus e Pai, no Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças. Essa é a vida de quem está cheio do Espírito Santo. Por fim, quem está cheio do Espírito Santo vive uma vida de mútua e recíproca sujeição, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. E aí ele vai falar da esposa ao esposo, do esposo à esposa, do filho aos pais, dos servos aos senhores e vice-versa, ou seja, dos empregados aos patrões e vice-versa. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É uma direção, é um agir divino, Espírito divino, que satura, permeia e flui por toda a nossa vida de um modo absolutamente integral. Deus nos abençoe. Graças ao bendito Espírito e a essa tremenda salvação.